Como a percepção nos dá a impressão errada sobre quase tudo. Há mais de 1000 anos, um certo mestre espiritual expressou, talvez de uma das maneiras mais profundas, que alguém já fez na história da espiritualidade, muitos dos princípios e obstáculos, que todos enfrentamos em nossa vida diária e espiritual ao declarar, que a água assume a forma do recipiente que a contém. Reflexões profundas sobre esta afirmação sem dúvida, trarão entendimentos cada vez mais profundos para cada um de nós, e sua aplicabilidade em muitas esferas, como a jornada espiritual do indivíduo, ou mesmo nossas vidas físicas, e como nos relacionamos uns com os outros, ou com o mundo exterior. Vamos desvendar os símbolos nessa frase. O recipiente nesta afirmação pode ser pensado como uma referência simbólica a um recipiente, ou a receptividade correspondente de uma pessoa em relação a um problema, mensagem, solução ou conhecimento. Por exemplo, se o recipiente for feito de vidro vermelho, a água dentro dele parecerá vermelha, o que não tem nada a ver com a cor real da água, que é um líquido transparente e incolor. Esta coloração da água pode ser vista como uma referência simbólica aos muitos equívocos e preconceitos que existem na mente do observador, que nada tem a ver com a realidade. Frequentemente, existem muitas fontes de tais equívocos, como, por exemplo, crenças culturais e sociais, como dogmas e superstições, que colorem a realidade por trás das observações ou experiências de uma pessoa. São precisamente esses filtros, que muitas vezes atuam como barreiras para a compreensão das experiências das pessoas, que podem se tornar obstáculos na transmissão de suas experiências a outras pessoas, independentemente da fonte dessas experiências. Para que um buscador espiritual se torne livre desses filtros, ele precisa evoluir ao nível de um cientista racional gnóstico. No sentido de que, assim como um cientista conduz seus experimentos em um laboratório estéril, o pesquisador deve inicialmente limpar sua mentalidade de todas as superstições e dogmas. Como nesta analogia, o laboratório para experiências espirituais é o corpo físico do buscador, e os sentidos usados para tais observações são os sentidos internos e externos da pessoa. Onde os sentidos internos são uma referência aos sentidos da dimensão metafísica de cada pessoa, que são ativados durante os exercícios espirituais, como numa meditação profunda. Do contrário, as experiências do buscador podem ser coloridas, da mesma forma que o vidro colorido colore a água que contém. Assim, a realidade que é a base das experiências de um buscador, mesmo que seja na realidade seu verdadeiro eu, pode ser encoberta e mal compreendida. Este é um problema frequentemente enfrentado por todos os buscadores interessados na análise comparativa das experiências espirituais de diferentes praticantes de caminhos diferentes. Embora a jornada espiritual, independentemente do caminho, tenha o mesmo ponto de partida, destino e muitos pontos de referência comuns, muitas vezes, quando o buscador vem para descrever suas experiências, ele tende a dar-lhe uma cor com base em sua cultura, origem social ou mesmo religiosa. Isso muitas vezes não tem nada a ver com a essência de sua experiência, que invariavelmente é um encontro pessoal com as diferentes camadas de sua própria consciência, ou os fenômenos que dão, a cada pessoa seu sentido último de consciência, que é comumente referido, como a alma. A jornada é infinita. O outro aspecto da frase acima mencionada, que precisa ser examinado, é a capacidade do recipiente. Como o recipiente em questão, é também uma representação simbólica das aptidões físicas e metafísicas únicas que todos nós possuímos, como seres humanos. Alguns deles estão esperando para serem descobertos como resultado da jornada espiritual de uma pessoa. No entanto, o que tende a acontecer é que um buscador faz julgamentos sobre suas experiências, com base na capacidade de suas aptidões, ou com base na estação de passagem a que chegou. Não perceber que a jornada de cada buscador é uma jornada sem fim, e portanto, toda observação, não importa a estação a partir da qual o buscador a esteja fazendo, é sempre uma observação relativa. Todos nós, independentemente de nossos níveis, estamos explorando o infinito.
E assim, mesmo durante os estágios avançados da jornada, onde a gota que representa nossa consciência individual está conectada ao oceano da consciência universal, ela permanece sempre a experiência de uma gota em relação a um oceano infinito. Diante dessa realidade, o único caminho do buscador é por meio de sua humildade interior e a compreensão de que, não importa o nível, sempre há outros que estão mais adiantados no caminho. Portanto, fazer comentários absolutos sobre uma experiência relativa só levará a um perigoso desvio. Pois, como Jesus disse a seus apóstolos, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Mateus 23, de 10 a 12. Portanto, todos os buscadores espirituais precisam aprender com essas palavras sábias, tornando-se conscientes de sua relatividade inerente e permanecendo humildes enquanto continuam sua jornada interior. Mantendo sua humildade e continuando sua jornada, eles perceberão que a capacidade real de seu recipiente também aumenta devido à misericórdia divina. Tudo isso deve ser visto como meio pelo qual a consciência superior encoraja cada buscador a manter sua jornada. O ponto de unidade. Outro aspecto importante da frase, que precisa ser examinado, é a própria água, que, por definição, é uma substância transparente e sem forma. Esta parte da frase é uma referência simbólica à realidade de nossa própria essência, que é uma realidade invisível e sem forma. Portanto, a única maneira de compreender esta realidade e experimentá-la é ir além de nossa obsessão mundana com formas como gênero, raça, credo, etc. Pois enquanto cada um de nós estiver obcecado pela forma, não conseguiremos compreender e apreciar o que está por trás da unidade, que está passando por cada um de nós e, na verdade, por todo o universo. Assim, como um buscador, devemos não apenas buscar vivenciar essa realidade, mas também ajudar a atuar como uma ponte para a nossa sociedade, diminuindo as barreiras que resultam da ênfase exagerada, ou do mau uso de formas como gênero, raça, etc. Faça isso com simpatia e empatia, ao mesmo tempo em que tentamos agir como um fulcro positivo para oportunidades iguais, que ajudam a reduzir essas barreiras por meio de nossos esforços. Como todos os buscadores que perceberam sua própria essência, invariavelmente, têm um verdadeiro respeito por toda a criação com base na unidade, que eles veem subjacente a todo o universo. Além disso, é o nível de manifestação desta realidade dentro de cada forma, que esta realidade usa para se expressar, que é a base de seu respeito. Pois, como disse Sadi, o famoso mestre sufi do século XIII disse: os seres humanos são parte de um todo, na criação de uma essência e alma. Se um membro sofre dor, outros membros permanecerão inquietos. Se você não tiver simpatia pela dor humana, você não pode reter o nome de humano. As palavras de Sadi não se baseiam apenas em sua experiência pessoal da unidade acima mencionada, mas também em sua apreciação pessoal por meio de suas próprias experiências pessoais. É por isso que este poema foi muito apropriadamente colocado nos corredores do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Gratidão. Namastê.